Olá, essa é a aula de Introdução à Lógica da disciplina Programação 1. Nessa aula, a ideia é apresentar para vocês os principais conceitos para se construir a lógica. Primeiramente, eu peço para vocês fazerem um exercício de reflexão. Tá? Perguntem para si mesmos o que é lógica. Para vocês, o que vocês entendem de lógica? É um pouco difícil, né? Então vamos ver algumas definições a esse respeito. Lógica é análise de métodos de raciocínio. Mendelssohn, 1987. Estudo da natureza do raciocínio e as formas de incrementar sua utilização. Andres, 1996. Regras gerais do pensamento correto e verdadeiro, independentemente dos conteúdos pensados. Shawnee, 2002. Veja, são três definições que eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir um pouco mais sobre o conceito de lógica. Tá? A ideia é que vocês formulem esse conceito internamente. Na prática, para que afinal a lógica é utilizada? Em áreas de estudo e aplicações da lógica, se estendem a matemática, línguas, história, direito, estatística, computação e engenharia. Mais diretos, né? Como linguagem de programação, né? Circuitos digitais e inteligência artificial. Introdução à lógica. Sistemas dicotômicos. Introdução. Vamos ver um pouco desse conceito tão importante para a lógica. O que são sistemas dicotômicos? São sistemas que apresentam apenas dois estados bem definidos. Tá? Variáveis dicotômicas apresentam apenas duas respostas possíveis, que mutuamente se excluem. Ou é uma resposta ou outra. Podem ser representados por verdadeiro ou falso, 1 ou 0, ligado ou desligado, sim ou não. Tá? Eu tenho ou um estado ou outro. Tá? Cada linha dessa você tem um antônimo. Né? Então, o inverso de verdadeiro é falso, o inverso do 1 é 0, o inverso de ligado é desligado e o inverso do sim é não. É importante ressaltar que situações que apresentam valores intermediários, como tonalidade de cores, variação de temperatura e etc., não são dicotômicas. Né? Então, quando eu tenho faixa, por exemplo, de ruído, né, tenho temperatura, né, variação de temperatura, ou mesmo a quantidade em hertz de uma frequência. Como eu tenho escala, então ele não é um sistema dicotômico. Durante a disciplina, eu vou ter algumas paradas de resumo, tá, para que o conteúdo seja bem fixado. Então, nós vamos começar com o primeiro, que é sistema dicotômico resumo. Resumo. Sistemas dicotômicos aceitam apenas dois valores, sim ou não, verdadeiro ou falso, e não representam valores diversos ou escala. Introdução à lógica. Sistemas dicotômicos. Proposição. A proposição é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. É um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Por exemplo, eu tenho aqui, Madrid é a capital da Espanha. Londres é a capital de Portugal. Nossa. Aracaju é a capital de Sergipe. É uma proposição verdadeira. 17 mais 2 igual a 29. Isso é uma afirmação também. Tá? Eu estou falando que dois elementos somados é igual a um outro valor. No caso aqui é falso. Ao usar frases para exprimir proposições, mas nem toda frase é uma proposição. Então, por exemplo, ordens, perguntas, conselhos, normalmente não são preposições. Tá? Por exemplo, Fernando de Noronha é a capital de Pernambuco. Isso é uma afirmação. Então, é uma proposição. Tá? Só que ela é falsa. Tá? A Terra gira em torno do Sol. Isso é uma afirmação. Então, ela é uma proposição. Nesse caso, verdadeira. Lave a louça. Isso é uma interjeição. Né? Então, ela não é proposição. Qual a sua música favorita? Isso daí é uma pergunta, uma questão. Então, não é proposição. Sistemas dicotômicos. Proposição. Resumo. Então, nós vimos essa parte que uma proposição é uma afirmação ou negação e outras formas de apresentação não são, como perguntas ou interjeições.
Sistemas dicotômicos. Interruptores. Interruptores. Chamamos interruptor o dispositivo ligado a um ponto de um circuito elétrico. Pode assumir dois estados. Fechado, o interruptor permite a passagem de corrente elétrica, ou aberto, o interruptor impede a passagem de corrente elétrica. Aqui temos a representação gráfica dos circuitos. Então, considerando o interruptor A, eu tenho, no primeiro caso, ele é aberto, então ele é falso. E no segundo esquema, eu tenho ele fechado, né, representando verdadeiro. Então, aberto é falso, fechado, verdadeiro. Em lógica, a representação mais utilizada será, entre dois pontos, o elemento A. Conheceremos o estado do interruptor se tivermos a informação de que A é igual a verdadeiro ou A é igual a falso. No sentido inverso, que é quando um outro interruptor, por exemplo, X, está aberto, sempre que A estiver fechado, e vice-versa. Dizemos que X é o inverso de A, ou X é a negação de A. A representação é essa, X igual ao sinal de tio, A. A gente lê que X é igual ao inverso de A, ou negação de A. Outras representações da negação de A são A com tracinho em cima, A com apóstrofe, e esse símbolo à esquerda de A. Em qualquer representação, lê-se não há, tá? Não A, não B, não C, não X, tá? Qualquer elemento que tiver do lado, tá bom? Ligações em paralelo. A ideia é que passará a corrente se pelo menos um dos interruptores estiver fechado, verdadeiro. Sejam A e B dois interruptores em paralelo, representa-se essa ligação como A paralelo B. Então, esse paralelo, né, eu leio como ou. Então, quando eu coloco o sinalzinho de V, né, entre os dois elementos, eu vou ler ele como ou. Então, ficaria assim, por exemplo, o primeiro circuito, né, eu tenho a parte de cima o A, a parte de baixo o B, né, um circuito em paralelo. Ele é equivalente de colocar A, o sinalzinho de V, e o B, né, que eu vou ler como ou. Tá? Outra forma de representar o ou, né, além desse Vzinho, é o sinal de mais. Vamos ver outros exemplos. Né? Se considerarmos como V a chegada de uma corrente elétrica ao final do circuito, temos 4 situações possíveis para dois interruptores em paralelo. São eles. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que o interruptor de cima ele está fechado, ou seja, passa a corrente, é verdadeiro. E o de baixo também é verdadeiro. Então a corrente elétrica vai passar ou por cima ou por baixo. Então o resultante disso daqui é verdadeiro. Tá? Ele tem dois caminhos possíveis para passar. Nesse outro exemplo, eu tenho que o de cima é verdadeiro e o de baixo está aberto, é falso. Ou seja, a corrente vai chegar lá, então ela é verdadeira. Nesse terceiro exemplo, eu tenho que de cima é falso e de baixo é verdadeiro. Então a corrente também passa. Então o resultado é verdadeiro. Apenas quando os dois interruptores estão abertos, né, sejam falsos, aí sim eu tenho falso. Tá? Nós estamos construindo aqui a chamada tabela verdade. Tá? Então, a ideia de você imaginar isso como circuitos facilita na hora de programar. Uma outra aplicação em relação a isso é quando eu trabalho com portas lógicas dentro de programação de circuitos elétricos, os CLPs. Tá? A ideia é a mesma. Eu tenho uma situação também em que os interruptores são ligados em série. Então, somente vai passar se todos os interruptores estiverem fechados. Tá? Então, seja A e B, dois interruptores em série. Representa-se essa ligação com A, esse sinal, o Vzinho para baixo, né, e B. Tá? Eu tenho esse circuito aqui à sua esquerda que corresponde, né, graficamente, né, o primeiro, e é equivalente a A e B. Tá? Então, quando eu tenho sempre esse A e esse Vzinho para baixo, eu leio como A e B. Também posso representar isso como A.B. É a mesma coisa. Bem, se nós considerarmos como V a chegada de corrente elétrica ao final do circuito, temos 4 situações possíveis para dois interruptores em série. Vamos ver como que se comporta isso. Vamos lá, no primeiro eu tenho dois circuitos, dois interruptores, aliás, eles estão em série e os dois estão
fechados. Então, assim, a corrente elétrica vai passar. O resultante disso é verdadeiro. No caso de um deles for falso, então a corrente não vai passar. Tá? Ele vai passar no primeiro, mas no segundo ele não vai conseguir passar porque ele está aberto. Ele é falso. Então o resultado final é falso. Nesse terceiro, eu tenho que o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Então isso significa que a corrente já não vai passar no começo. Então o resultado final é falso. E finalmente o último, os dois são falsos. Realmente não vai passar de jeito maneira aí. Tá? Então, assim, a ideia é que de dependência. Então, para que aconteça alguma coisa, todos os itens, todos os interruptores têm que ser verdadeiros. Aqui esse é um exemplo de 2, mas eu poderia ter 3, 4, 5. Vamos entender como cada interruptor como uma condição. Tá? Então, assim, para que seja verdadeiro no final, todas as condições, todos os interruptores devem ser verdadeiros. Não importa quantos eu tiver. Tiver 1, 2, 3, 5, 20, 100. Se um deles for falso, o resultado final é falso. Tudo bem? Então, eu só tenho um resultado satisfatório verdadeiro quando todos os interruptores estiverem fechados, ou seja, se forem verdadeiros. Considerando um sistema em paralelo em série, a gente pode ter esse tipo de tabela. Tá? Na primeira linha, eu tenho em paralelo que nenhuma chave foi fechada e eu tenho resposta falsa. Em série, também falsa. Tá? Se no paralelo, vocês podem perceber, se um dos itens for fechado, ou seja, for verdadeiro, né, um ou mais, né, o resultado é verdadeiro. Agora, no caso da série, ele só vai ser verdadeiro se todos forem fechados. Tá? Eu tenho a propriedade comutativa, tá, que ela é válida nas duas situações, né, e eu tenho o formato de negativo ali na antepenúltima linha. Tá? Eu posso também ter as duas últimas linhas dessa tabela também representam a utilização de uma constante. Tá? Paralelo A ou F é igual a A. Né? E eu tenho A com verdadeiro, que significa verdadeiro. Tá? Então eu posso trabalhar dessas formas aqui. O que a gente vai costumar trabalhar em programação, né, são essas 4 primeiras linhas, tá, da tabela. Isso é a nossa tabela verdade. Tá bom? Então vamos lá. Eu posso representar isso graficamente e depois por expressão lógica. Então eu tenho aqui a parte esquerda, eu tenho o interruptor A e depois em seguida eu tenho B e C, ou C. Né? Então como que eu leio isso? Eu tenho que A, ele está em linha, então é A e. Como eu tenho B e C em paralelo, então eu vou colocar eles entre parênteses, porque vai ser B ou C. Então fica A, E, B ou C. Do lado direito, eu tenho dois conjuntos de interruptores em paralelo. Tá? Eu tenho a primeira parte de cima, como eles estão em sequência, né, nessa parte de cima do esquema. Então eu vou colocar entre parênteses. Então fica A e B ou A e C. A e C porque eles estão em linha. Tá? Ambas, nesse caso, vão resultar. Se o A for verdadeiro, né, e B ou C for verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Tá? Então, eles são equivalentes nesse caso. Tá? O sinal de equivalência é essa seta para a esquerda e para a direita. Então, representando como expressão lógica, fica A e B ou C, e A e B ou A e C. Então você percebe que no lado direito o A está representado nos dois itens, e a gente pode perceber que a primeira versão da virada é uma otimização disso. Como o A vai ser executado tanto em B quanto em C, então eu tiro ele do paralelismo e coloco ele em linha, porque ele vai passar por lá. Isso é otimização. Tá? Se a gente considerar cada interruptor desse como uma condição, eu posso diminuir o meu código com esse tipo de pensamento. Quando eu começo a detalhar as condições e percebo que uma condição vai passar em vários lugares, em todos os lugares, por exemplo, eu posso tirar isso dessas condições e botar ele como linha.
Tá? Então, essa é a forma de você começar a pensar em formas de blocos, né? Interruptores, blocos, né? Condições. Tá? Quando começa a particionar isso, a ver como se fossem bloquinhos de Lego, em que eu posso estar trabalhando isso, aí você pegou o jeito da lógica. É assim que funcionam os programas. Eu vou pensando em blocos. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Eu tenho A ou B e C. B e C eu vou ficar entre parênteses porque eles são lineares e estão numa das abas do paralelismo aqui. E eu tenho do outro lado, olha só, eu tenho aqui A ou B e também tenho A ou C. Então, independentemente de B e C, eles vão ter que passar em A. Então, e é em paralelo. Então, assim, eu vou simplificar isso, otimizar isso. Então, o da direita ele é uma forma mais extensa e o da esquerda é a forma mais otimizada. Tá? Então, eu tenho aqui que o A faz parte, né, do paralelismo, né? E B e C são lineares. Eles são equivalentes também. Tá? Então, escrever de uma forma ou de outra é a mesma coisa. Só que assim, o que se percebe? Que a primeira forma que foi apresentada da esquerda, o código vai ficar muito mais limpo. Então, eu entendo como é que funciona. Tá? Fica muito mais claro na hora de programar. Nós vamos ter algumas ocasiões, quando estiver trabalhando com português estruturado, para visualizar bem esse tipo de trabalho. Tá? Introdução à lógica, sistemas dicotômicos, interruptores. Resumo. Então, nessa parte, né, o resumo é o quê? Eu tenho A, sinal de VB, que é representado também por A mais B, que lê-se A ou B. Então, o Vzinho para cima e o sinal de mais significa ou. Eu tenho B, Vzinho para baixo, C. Isso é representado também por B.C. Como que eu leio isso? B e C. E eu tenho o tio A, que também é representado por A com um tracinho em cima, A com apóstrofe, ou um sinal à esquerda de A. Lê-se não A. Aqui eu tenho a representação gráfica na parte de baixo do circuito, e em seguida eu tenho a expressão lógica equivalente a esse circuito. Nós vimos aqui a tabela verdade. Então eu tenho aqui na primeira coluna o operador E, né? Então se for verdadeiro e verdadeiro igual a verdadeiro, se for verdadeiro e falso é falso, se for falso ou verdadeiro é falso, se for falso e falso é falso. Tá? Então assim, eu só tenho resultado verdadeiro se todas forem verdadeiras, diferentemente disso é tudo falso. Tá? A resposta. Quando eu tenho o operador OU, então assim, se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, se eu tenho verdadeiro ou falso é verdadeiro, se eu tenho falso ou verdadeiro é verdadeiro, se eu tenho falso ou falso é falso. Então eu percebo que basta apenas um item ser verdadeiro e o resultado é verdadeiro. Tá? Não importa se são 2, 5, 10, 100. Tá? Se um deles for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E eu tenho a negativa, né? O não V é igual a falso, né? O não verdadeiro é igual a falso, e não falso é igual a verdadeiro. Lógica, sistemas dicotômicos. Atividade. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Determine as expressões algébricas dos seguintes circuitos. Então, tenho aqui no A, tem um circuitão aqui para vocês fazerem, eu quero a expressão algébrica dele. E o B também. Tá? Uma dica que eu dou é posicionar os operadores no próprio desenho do circuito. Ele pode ajudar a você estabelecer essa expressão. Né? Então, quando tem em paralelo o que acontece, qual que é a representação, se é ou, se é e, e assim vai. Tá? Fica muito mais fácil vocês elaborarem isso. Tá? Então, eu quero que vocês façam isso. E também quero que você faça a questão 2, tá? Que é o inverso disso. Lá eu apresentei o circuito, né? E eu queria expressão. Aqui eu estou dando a expressão e quero o circuito. Tá? Então, assim, cuidado só, né? Observe o operador OU, que ele sempre separa um circuito, né? Ele cria em paralelo, né? E cuidado também com os parênteses, tá? Que eles definem muita coisa dentro da parte de circuito. Beleza, pessoal? Então, assim, eu aguardo vocês a fazerem esses exercícios, tá? Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom?